Neste vídeo, vamos caracterizar a demonstração da posição financeira. A demonstração da posição financeira proporciona informação num ponto concreto do tempo sobre os recursos económicos que uma entidade controla com vista à obtenção de fluxos de caixa futuros e sobre a estrutura de financiamento de tais recursos, sejam estas provenientes dos acionistas ou provenientes de terceiros. De modo a atingir este fim, a demonstração da posição financeira inclui três categorias de elementos: os ativos, os passivos e os capitais próprios. Os ativos são os recursos económicos que a empresa controla como resultado de acontecimentos passados, com vista a obter benefícios económicos futuros. Por exemplo, no hipermercado, os ativos são as lojas, os caminhões, o software, as mercadorias detidas para venda e o dinheiro em caixa, entre outros. Os passivos são obrigações presentes, resultantes de acontecimentos passados, cuja liquidação se espera que implique uma saída de recursos no futuro. Mantendo o exemplo do hipermercado, os seus passivos podem ser empréstimos bancários, empréstimos obrigacionistas, dívidas a pagar a fornecedores e dívidas a pagar ao Estado, entre outros. O capital próprio representa o financiamento proporcionado pelos detentores de capital e inclui, por um lado, o capital investido pelos sócios ou acionistas e, por outro lado, o rendimento integral gerado pelo sistema microeconómico, a entidade, e que ainda não foi distribuído a esses sócios ou acionistas. Os ativos, os passivos e os capitais próprios devem ser apresentados separadamente na demonstração da posição financeira. Contudo, os ativos e os passivos devem ser, regra geral, classificados em correntes e não correntes. Os ativos e os passivos correntes são, regra geral, aqueles que a entidade espera realizar no curto prazo. Os ativos e os passivos não correntes têm um caráter mais duradouro. Espera-se que gerem fluxos de caixa ou que sejam liquidados num prazo superior a um ano. Excepcionalmente, os ativos e os passivos podem ser apresentados por ordem de liquidez, desde que esta apresentação proporcione informação fiável e mais relevante, o que pode acontecer, por exemplo, nas instituições financeiras. A demonstração da posição financeira deve incluir, no mínimo, linhas que apresentem o valor dos ativos fixos tangíveis, dos ativos intangíveis, dos inventários, dos ativos biológicos, das propriedades de investimento, dos ativos não correntes classificados como detidos para venda e ativos incluídos em grupos para alienação e classificados como detidos para venda, contas a receber comerciais e outras, caixa equivalentes a caixa, investimentos mensurados pelo método de equivalência patrimonial, outros ativos financeiros, ativos por impostos correntes e ativos por impostos diferidos. Há, assim, um conjunto de ativos que têm que ser obrigatoriamente apresentados na demonstração da posição financeira. A demonstração da posição financeira deve incluir também, no mínimo, linhas que apresentem o valor dos seguintes passivos: contas a pagar comerciais e outras, passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda, provisões, outros passivos financeiros, passivos por impostos correntes e passivos por impostos diferidos. Há, assim, um conjunto de passivos que têm de ser obrigatoriamente apresentados na demonstração da posição financeira. Relativamente ao capital próprio, é apenas exigido que, no mínimo, as empresas apresentem o capital emitido, as reservas atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe e os interesses que não controlam, sempre que a empresa-mãe não participar direta ou indiretamente na totalidade do capital das subsidiárias incluídas na consolidação. São estes os três elementos que compreendem o conteúdo mínimo do capital próprio apresentado na demonstração da posição financeira. Mas, além da informação que compreende o conteúdo mínimo da demonstração da posição financeira, será necessário evidenciar separadamente outras linhas que representem ativos, passivos ou capitais próprios, sempre que a sua dimensão, natureza ou função seja de tal forma relevante que uma não apresentação separada condiciona as decisões tomadas pelos leitores
com base nas demonstrações financeiras. Por exemplo, a Portugal Telecom apresenta separadamente no seu ativo não corrente os investimentos em empreendimentos conjuntos e os investimentos em empresas associadas, ambos mensurados pelo método de equivalência patrimonial. A Sonae SGPS evidencia separadamente no seu passivo não corrente os empréstimos bancários, os empréstimos obrigacionistas e os credores por locações financeiras. E a TAP evidencia separadamente no seu capital próprio as reservas legais, reservas de conversão cambial, reservas de justo valor e ajustamentos em partes de capital. Esta empresa evidencia também separadamente o resultado líquido do exercício. Mas há muitas outras empresas que, usando a flexibilidade prevista nas normas do IASB, não evidenciam separadamente o resultado do período no seu capital próprio. É o que acontece, por exemplo, com a Portugal Telecom, onde o resultado líquido do período está refletido em outras reservas e resultados acumulados. Mas como devem ser apresentados todos estes ativos, passivos e capitais próprios na demonstração da posição financeira? Não está definida a ordem com que os elementos da demonstração da posição financeira devem ser apresentados, tendo assim as empresas também muita flexibilidade nesta matéria. A maior parte das empresas portuguesas e de muitos outros países da Europa continental utilizam usualmente um modelo vertical em que apresentam primeiro os ativos e depois o capital próprio e os passivos. E os ativos são geralmente apresentados por ordem crescente de liquidez, isto é, primeiro são apresentados os ativos não correntes, sendo depois apresentados os ativos correntes. Veja-se o exemplo da CEMAPA, que apresenta primeiro os ativos não correntes e depois os ativos correntes. E apresenta de seguida o capital próprio e o passivo, sendo o total do capital próprio e do passivo igual ao total do ativo. Mas nem todas as empresas portuguesas seguem este exemplo. Veja-se o caso da Portugal Telecom, que inverte a ordem apresentando primeiro os ativos correntes e só depois os ativos não correntes. Mas quando falamos na estrutura da demonstração da posição financeira, existe ainda um modelo alternativo ao que é usualmente utilizado em Portugal. Este modelo, usualmente utilizado pelas empresas de países anglo-saxónicos, como o Reino Unido e a Austrália, enfatiza o valor da empresa para os seus acionistas. Assim, são primeiro apresentados os ativos, aos quais são deduzidos os passivos, determinando-se o total do ativo líquido de passivos. Seguidamente, apresenta-se o capital próprio, cujo valor deve igualar os ativos líquidos. Veja-se o exemplo da empresa inglesa GlaxoSmith, que apresenta primeiro os ativos não correntes e os ativos correntes, aos quais são deduzidos os passivos correntes e os passivos não correntes, apurando-se o total dos ativos líquidos, que deve coincidir com o total do capital próprio. Para mais informações sobre este tema, consulte o site do Accounting Institute.